Olá, a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra que venha fortalecer o seu coração, edificar a sua fé e motivar você a depositar nas mãos de Deus a sua vida, total confiança no Senhor, de modo que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, no nome de Jesus. O texto que eu vou compartilhar na palavra desta oportunidade é o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 em diante. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus. Quando nós lemos o Salmo 37, Davi, ali ele já envelhecido, um homem com uma bagagem de experiência com Deus, algo tremendo, ele cita ali um versículo muito conhecido da palavra, no verso 5, onde ele diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol ao meio-dia. A gente vê essa direção do homem tão experimentado por Deus, um homem com tamanhas experiências com o Senhor Deus poderoso. Ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida nas mãos de Deus. Às vezes nós ficamos com o questionamento: mas qual é a motivação que nós temos para depositar nas mãos de Deus a nossa vida? A Bíblia, ela está repleta de situações que mostram como que vale a pena eu e você escolher colocar nas mãos de Deus a nossa vida. A Bíblia, ela nos mostra que o Senhor nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma história, o agir de Deus, onde não haja um propósito. Tudo que Deus fez, tudo que está descrito na Bíblia, a gente enxerga Deus operando com objetivo, com um propósito bem definido. Trazendo aqui para a minha vida e para a sua vida, Deus ele tem um plano para mim. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito. Agora, cabe eu querer viver esse propósito. Cabe eu entregar nas mãos de Deus a minha vida para que eu possa viver esse propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus disse através do profeta: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa foi dita ao povo israelita, um povo desobediente, um povo que teimava em andar na contramão da vontade de Deus. E isso a gente começa a enxergar que não é um merecimento. Deus tinha um plano para eles, mas eles andavam na contramão da vontade de Deus, por isso não tinham oportunidades para viver esse plano. Mas a gente conhece muitas histórias ali do povo israelita. Quando eles caminhavam com Deus, eles eram bem-sucedidos, as coisas caminhavam de forma vitoriosa, porque Deus tinha um propósito e o povo escolhia viver esse propósito. Hoje não é diferente. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida. Se nós escolhermos entregar nas mãos de Deus e andar com Deus na nossa jornada, nós temos tudo para sermos muito bem-sucedidos na nossa vida e viver tudo aquilo que Ele tem
preparado para cada um de nós. Talvez você esteja pensando, mas o que me motiva a depositar a minha vida nas mãos de Deus, crendo que Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida? Hoje eu quero falar sobre o Deus soberano. O Senhor, o nosso Deus, Ele é soberano. Isso significa que Ele nunca perderá o domínio do seu propósito. Se você entregar a sua vida nas mãos dele, esperando viver o propósito que ele tem para a sua vida, ele nunca perderá o domínio do seu propósito. É diferente do ser humano. O ser humano, ele pode ser inteligente, competente, ele pode ser muito dedicado, esforçado em tudo que ele faz, mas o ser humano, muitas vezes ele se depara com uma situação na sua caminhada que toda a sua força, a sua sabedoria, a sua capacidade não vai servir para nada. Muitas vezes o ser humano se depara com situações que fogem da sua capacidade de domínio, diferente ao nosso Deus. O nosso Deus, quando ele tem um propósito de realizar algo na vida de um homem, de uma mulher, nada pode impedir a sua intenção. Nada pode impedir o querer de Deus. Se Deus se deparar com uma situação de impossibilidade, ele cria algo novo. Ele muda aquela situação que é uma aparente derrota, ele muda em vitória. Ele muda aquela situação que parece ser o fim, ele transforma em um novo começo. O nosso Deus, ele nunca vai perder o domínio daquilo que ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Essa história que nós lemos é algo que vai mostrar isso para mim e para você. Jesus, ele conhecia uma família com uma amizade muito forte. Marta, Maria e Lázaro. Todas as vezes que Jesus ia a Betânia, essa família provavelmente era a que acolhia Jesus. Era uma amizade muito forte entre eles. Mas no momento de ausência de Jesus em Betânia, nós lemos que Lázaro, seu amigo, adoeceu. Certamente essa enfermidade não era uma qualquer, a ponto das suas irmãs enviar mensageiros até Jesus. Certamente tentaram remédios, tentaram médico, mas viram que a situação era grave. Então aqueles mensageiros foram enviados até Jesus. Quando eles chegaram aonde Jesus estava, eles relataram a situação. Olha, está enfermo Lázaro, seu amigo, a quem tu amas. E Jesus, nesta ocasião, ele emite uma palavra. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É interessante a gente parar para pensar, porque se você continuar lendo a história, você vai ver ali que os mensageiros não insistiram com Jesus para ir com eles. Os mensageiros ouviram aquela palavra e foram embora para contar aquela palavra a Marta e Maria. Mas aqui eu quero salientar uma coisa, algo assim interessante nessa história. Marta, Maria, Lázaro eram amigos muito ligados. Eles conheciam muitos milagres de Jesus. Provavelmente eles presenciaram muitas cenas milagrosas em que Jesus foi usado pelo poder de Deus. Eles tinham conhecimento do poder de uma palavra de Jesus. E agora Jesus, o Mestre, emite uma palavra de vitória. Uma palavra para tirar o temor que estava abocanhando o coração daquela família, vendo seu irmão partir desta vida para outra. Então eu acredito muito que aqueles mensageiros foram numa alegria tremenda para contar aquela palavra de vitória que Jesus havia emitido. E a história diz que Jesus permaneceu ainda 2 dias aonde ele estava, até que pela sua onisciência, sabendo que Lázaro havia morrido, ele diz aos discípulos: agora vamos voltar para a Judéia, porque eu vou acordar o meu amigo. E explicou aos discípulos que Lázaro havia morrido. Quando Jesus volta para a Judéia, quando ele chega ali na casa de Marta e Maria, Lázaro já estava sepultado há 4 dias.
Segundo a sua irmã, Marta já cheirava mal. Era uma situação sem volta, uma situação perdida. Aquele assunto havia terminado, não tinha mais o que fazer humanamente falando. Mas aqui a gente aprende uma questão. Para Deus, nada será impossível. O nosso Deus, quando ele tem um propósito, ele nunca perderá o domínio daquilo que ele está por fazer. Então Jesus convida Marta, convida Maria e toda aquela multidão foram até lá o sepulcro, aonde Lázaro estava sepultado. Chegando lá, ele pede para remover aquela pedra e brada grandemente ali diante de toda aquela multidão que ali se encontrava: Lázaro, vem para fora. Dá para a gente imaginar a cena. A Bíblia diz que Lázaro saiu amarrado, saiu atado ali da sepultura. Talvez saiu flutuando, talvez saiu arrastando os pés, não sabemos, mas eu fico aqui imaginando a reação daquela multidão. A reação daqueles que viram Lázaro ser sepultado. Eu fico imaginando o impacto no coração daquelas pessoas. A conclusão da história é que muitos que ali estavam creram em Jesus. No capítulo 12 de João, eles fizeram um banquete na casa de Marta, de Maria e Lázaro, e muitas pessoas que não presenciaram essa cena vinham de longe para não somente ver Jesus, mas para ver Lázaro também. E por causa de Lázaro, muitos começaram a crer em Jesus. Entendemos aqui nessa história, Jesus tinha um propósito. Aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado através dela. E a gente vê no decorrer da história, ainda que fugiu do domínio da capacidade humana, Deus veio e operou o milagre. Deus transformou aquela situação. Deus trouxe um morto sepultado há 4 dias, trouxe novamente a vida para cumprir o seu propósito. Isso revela para mim e para você soberania de Deus. Talvez você esteja aí com a sua vida, toda a dificuldade, todos os temores, toda a preocupação. Olha a palavra que você ouve nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O nosso Deus, ele é soberano. Ele nunca vai perder o domínio daquilo que ele está por fazer na nossa vida. Que você possa refletir nesta palavra, que você possa abrir o seu coração e entregar sua vida, entregar os seus projetos, entregar sua família nas mãos de Deus. E no demais, tudo ele promete realizar, concretizar na nossa vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê dias de grandes bênçãos e vitórias para você, no nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida desta vida que acompanha esta mensagem. Abençoa, Pai, receba os planos, os projetos do coração aí representado deste outro lado do vídeo. E o Senhor é poderoso, Pai, para concretizar, para abençoar, para transformar, Pai, aquilo que possa estar perdido em uma grande e nova bênção. No nome de Jesus, declaro a bênção, saúde, Pai, e vitória sobre esta vida, no nome de Jesus.